5. Bom dia, bom dia. Você sintoniza ZYD 956, canal 283, Rádio Indy 104 FM, operando em 104,5 MHz. Indy 104 FM. Tá todo mundo ouvindo. Na Indy 104 FM. Questão de opinião. Informações, debate. A sua opinião levada a sério. Questão de opinião. Indy 104 FM. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro, ano da graça 2026. Tá entrando no ar mais uma edição aqui do programa Questão de Opinião. Exclamação, interrogação ou 3 pontinhos aí fica por sua questão, tá certo? Repito, exclamação, interrogação ou 3 pontinhos, aí fica por sua questão. Questão de opinião até meio-dia 10, meio-dia 15, o bicho vai pegar aqui nessa segunda-feira. Lembrando que nós somos um programa multiplataforma, no bom e velho radinho 104,5 MHz, para você em Limeira, para você em Cordeirópolis, Santa Gertrudes e também Rio Claro, além de toda a região 019. Nós estamos pelo aplicativo azulzinho da Indy 104. Esse aplicativo é danadinho, né? Ele deixa a audiência lá em cima firme e forte. É, o aplicativo azulzinho da Indy 104. Esse é bom, hein? Esse é bom. Não dá dor de cabeça, não. Esse é bom. Esse é top. Nós estamos pelo site também com imagens, indy104fm.com.br. Agora, deixa eu chamar a tua atenção. Godoy, vocês não estão no YouTube ao vivo. Sim, ao vivo nós não estamos pelo YouTube, tá? Estamos resolvendo aqui um strike. Um strike para quem conhece aí o linguajar nerd, né? Vamos dizer assim. Por causa de um minutinho que tocou uma música de uma dupla sertaneja semana passada, simplesmente a gente sofreu um bloco. Então nós entramos aqui com um recurso. Ah, mas então vocês não estão nas redes sociais? Estão sim. Vai lá no facebook.com/Indy104, facebook.com/Indy104. Lá nós estamos com a live ao vivo e depois nós vamos disponibilizar o vídeo no YouTube, youtube.com/Indy104. Agora, se você quer interagir, se você quer saber tudo que tá rolando, vai lá no facebook.com/Indy104FM, facebook.com/Indy104FM. Gubrum, eu tô com 44 anos e confesso que eu sou um dinossauro não, mas eu sou um leão com a juba já esbranquiçada. Se você perguntar pra mim de antena, de rádio FM, o aplicativo também eu vou saber. Agora o YouTube deu pau, rapaz, eu já tive que correr aqui pra assessoria, não teve jeito. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos, né? Início da semana, segundou. Godoy, a gente vai aprendendo, né? Eu acho que a gente sempre tem novos caminhos, né? Então, às vezes o que a gente já aprendeu, a gente tem que reaprender e boa. E vamos tocando, né? Como diz, né? Tá vivendo hoje um momento o rádio 2.0. Mas graças a Deus a gente foi mexe daqui, mexe lá, mexe daqui, mexe lá. O YouTube, quero mandar um abraço pro Cleitão, que me deu toda a assessoria. Tem os parceiros, né? Abraço aqui pro Cleitão, um abraço pro Rafael Meninão. Mas no Facebook fui lá, mexe daqui, mexe de lá, consegui, viu? Coloquei nossa carinha lá e estamos transmitindo lá no facebook.com/Indy104. Ô Gubrum, hoje nós estamos trazendo um convidado que você, o senhor, não eu, deu um furo aqui semana passada. Você cravou uma situação semana passada. Vamos ver se ele responde. Eu encontrei esse nosso convidado semana passada também, daí falei, o Gubrum deu um furo. Ele não disse nem que sim, nem que não, deu uma risadinha. Eu falei, então não fale nada, você vai falar lá no Questão de Opinião. Por favor, anuncie o nosso convidado. É ele que... Ele é uma
unanimidade, né? Porque ele que é do PT, porém todo mundo gosta dele. Não tem jeito de não gostar. Ele que já foi vice-prefeito de Limeira e hoje é o gerente regional do INSS. Né? Rapaz, Região de desmanda Piracicaba, lá, hein? mais de 29 cidades. Lima do INSS. Bom dia, gente. Bom dia, David Godoy. Bom dia, Opa. Gubrum. Bom dia a todos os ouvintes nas mais diversas plataformas da Rádio Indy FM. Menos, menos. Não. Nem Jesus Cristo conseguiu Não, mas agradar todo mundo, né, Não, gente? não, mas nós precisamos. Vamos recapitular os vices-prefeitos, então. Os vices. Agora não, tá? A gente não vai falar do de agora que está começando. Mas se a gente voltar lá para trás, todos, pelo menos os quais eu vivi, você é o cara que teve maior participação, não foi, não, Lima? Na verdade, o acordo político da época era que eu não fosse apenas um pêndulo, né? Geralmente, os vice-prefeitos, pelo menos mais antigamente, né? Era aquela pessoa que você nem lembrava quem era, né? Esse vice-prefeito. Mas a gente fez um acordo político de que nós teríamos uma participação e, na verdade, também, no meu caso, entendendo qual é o papel do vice-prefeito. O vice-prefeito não é o prefeito, então você não pode, né, quando você tem um acordo político, você não pode servir ali de pedra de tropeço, né? A gente procurou ajudar nos 4 anos da gestão do Paulo Radich e aí assumi alguns papéis, né? Eu fui ali, além de compartilhar ali, a chefia do gabinete era do Marco Aurélio, né? Do nosso querido Marcão. Mas eu trabalhava junto ali no gabinete, eu tinha ali a função de secretário executivo, de secretário também de Relações Institucionais, acabei também ficando na Secretaria de Administração por um bom tempo. E aí, quando tinha vacância, nas férias, no impedimento dos titulares, eu fui secretário de quase tudo, né? Eu e o Marcão, não só mim, não só eu, quer dizer. E aí, portanto, eu tive uma participação mais efetiva ali naqueles 4 anos em que nós estivemos na prefeitura. E talvez por isso, né? A gente tinha que conversar, principalmente na função de secretário de Relação Institucional, então a gente conversava com todo mundo e muito abertamente, muito claramente, quando era possível atender os pleitos, logicamente, que a gente atendia. Quando não dava, a gente falava sempre na base do diálogo, né? Que é uma característica que a gente aprendeu durante essa vida toda nossa. É bom de ser velho que a gente vai aprendendo bastante, que o Gu estava falando aqui agora, né? E, então, por isso, a gente tem... não sei se tem o carinho aí que o Gu me diz, a gente fica muito feliz, mas conhecemos bastante gente de todos os segmentos aí da cidade, da sociedade. Foi um período bom que a gente passou por lá. O Lima, e você tocando, né, entrando um pouquinho dentro do governo Paulo Radich, né? O que aconteceu foi muito mal na questão eleitoral, né? Da reeleição. Você tem alguma... Sim, nós temos... na verdade, se vocês vão... nós começamos nosso governo em 2013, e em 2013 nós tivemos as jornadas de junho. E a partir dali nós tivemos uma mudança na postura da população, praticamente condenando, né, todo o ator político, né? A classe política começou naquele momento a ser muito rejeitada. Depois nós tivemos a eleição de 2014, que foi muito polarizada, diferença de votos, e a polarização, na minha opinião, começou ali, para ser mais aguda. Nós tivemos um percentual muito pequeno entre a vitória da Dilma e a derrota do Aécio. Eu sei que o Gu é do PSDB, e não era nenhuma crítica, mas nem ao PSDB, mas o Aécio Neves não reconheceu ali a vitória da Dilma, e ali começou, né, toda essa situação que nós vivenciamos até hoje, que foi se agravando. Isso, logicamente, tudo na minha opinião. E aí nós tivemos a derrubada da Dilma e a eleição em 2016, com a classe política toda questionada e a população brasileira, de uma forma geral, queria mudança. Mudança em quem estava no governo. O percentual de prefeitos não reeleitos em 2016 foi o maior da história. Foi o efeito cascata. Foi. Não foi só Limeira que venceu. Isso aconteceu no Brasil todo, né? E nós tivemos essa situação. Outra situação que eu já ouvi por aí fica por parte dos eleitores, é que o Paulo Radich, eu tenho
um grande conceito, ele é meu amigo até hoje. Ele daquela forma, né, de ser delegado de maneira sisuda, talvez isso a população não tenha entendido bem, mas na avaliação nossa, nós fizemos um bom governo, mas nós não comunicamos, né, da forma que deveria ser comunicado. Isso também, na minha opinião, juntamente com toda essa situação que nós vivenciamos naquele período, acho que culminou aí com essa questão. E nós também não estávamos na reeleição porque o PSB, logicamente na figura também do Paulo Radisch, decidiu que não caminharia mais com a gente naquele momento, né? Então, nós, na verdade, ficaria muito ruim naquele momento, eu como vice-prefeito, nós não termos uma candidatura, acabamos tendo uma candidatura própria naquele momento, mas foi muito rápido, né? Porque nós fomos informados dessa decisão do PSB muito, né, às vésperas de começar as campanhas eleitorais. A gente teve que se organizar, correr, a gente tinha um planejamento, né, que a gente esperava participar da eleição da mesma forma, da chapa de vereadores, né, sair também coligada, né, e não foi possível. Pra você ter ideia, nós tivemos 9 candidatos só em 2016. Mesmo assim, faltaram 1.500 votos para a gente eleger um vereador. Então, assim, tivemos o Aloísio, o falecido Aloísio, né, com uma votação bastante expressiva, o Wilson Cerqueira, a professora Érica, né, mas o Ronei decidiu não participar daquele pleito, mas com 9 candidatos só não dava, né? Então foi muito em cima da hora, a gente organizou da forma que podia organizar. Nós tivemos o Claudinho, hoje o Dr. Cláudio, advogado, naquela época ele era estudante de Direito, a Denise, minha esposa, como candidata a vice, e saímos para poder defender nossas ideias, né? Logicamente que o resultado já era aquilo que aconteceu mesmo esperado, mas nós não estávamos juntos, né? Nós não estávamos juntos naquele momento. Lógico, você tem que respeitar, né? Cada partido tem a sua independência, sua autonomia para tomar decisão. Na minha opinião, não era a decisão mais correta. Não digo que a gente ganharia a eleição, mas nós perderíamos juntos, acho que era melhor, né? Sim. Acho. Ô Lima, por falar nisso, você falou o nome de um ator aí, que muitas pessoas comentam, eu gostaria de saber a sua opinião, você que esteve lá dentro, que o Ronei, ele perdeu a grande oportunidade de ser prefeito de Limeira. Aquela eleição estava desenhada para o Ronei, porque se a gente voltar lá para trás, o grande ator no bom sentido, claro, o grande vereador que esteve ali à frente da cassação, do até então prefeito Silvio Félix, foi o Ronei. A cara da cassação não era o Mário Botion, não era o Eliseu, era o Ronei. O Ronei era o capitão né, era aquele que chamava a responsabilidade para si. Ele tinha a popularidade ali naquele momento. Você acha que o cavalo passou arriado e o Ronei não quis agarrar? Se fosse ele o candidato, seria diferente? O que você me fala disso? Então, eu tenho uma convicção de que se o Ronei fosse candidato, ele ganharia aquela eleição. Assim como o Paulo Radisch, o Ronei ganharia a eleição em primeiro turno, mas com uma folga maior dos votos. Mas era uma decisão dele, né? Ele, em nenhum momento, ele colocou-se à disposição para ser candidato. Ele preferiu ir para a reeleição. E depois que nós já havíamos feito todo o acordo político, já tínhamos feito as convenções, né? Cada um no seu partido para depois fazer uma conjunta, eu me recordo que ele começou a discutir essa possibilidade, mas aí já era tarde. Ficava... Então houve um certo arrependimento, né? Não, eu acho que a melhor pessoa para responder, acredito que seja o próprio Ronei. Aliás, a gente poderia trazer, né, Gobrão, qualquer dia o Ronei aqui. Mas eu acredito que ele seria eleito. Porque ele era mais popular que o Paulo. Não é verdade. Não, ele era. Não, lógico que sim. Mas assim, na verdade, nós tivemos a cassação do prefeito, Silvio Félix, e tivemos ali, logicamente que todos os 14 vereadores, mas um papel importante, mas fundamentalmente tivemos 4 que se destacaram muito, que foi o próprio Ronei, o Paulo Radisch, o Mário Botion e o Miguel Lombardi. Isso. Né, que até aquele momento o Miguel ainda tinha umas posições progressistas, né? Agora, depois de um certo tempo, não tá bacana mais, né? Na minha opinião também. E o Ronei, ele foi o relator daquela CPI, né? Então, teve uma movimentação na cidade que nunca vista anteriormente, né? Todo mundo se envolveu naquilo, todo mundo acompanhou de perto, todo mundo acompanhou ligado nos fatos e com vários movimentos na praça, as sessões da Câmara, todas elas lotadas, a pressão muito grande
de parte, quase que totalmente, da imprensa limeirense também. Quer dizer, e o Roney foi o relator, né? Ele pegou, o que eu posso dizer? Ele conseguiu canalizar para a figura, para a imagem, para a atuação dele todo aquele movimento. E ainda, se vocês se lembram bem, o último voto lá que daria cassação, né? Como era a ordem alfabética, o Roney é que acabou dando o voto que selou a cassação ali do Silvio Félix. E ele conseguiu também, depois, durante a campanha eleitoral, explorar bem essa situação. O Roney é uma pessoa muito criativa, é um arquiteto, ele consegue transmitir muito bem, né, todos os feitos dele. Então, ele teve uma votação que eu acredito que na cidade nunca mais se repetirá. Possa ser até que eu esteja enganado, né, mas foram 12.700 votos. E com essa votação como candidato a prefeito, eu acredito que ele também conseguiria canalizar nessa imagem. E, na verdade, o povo gostava do Roney. Acredito que ainda continue gostando. Mas ele canalizava também tudo nele e ele representava a mudança. Né? A rejeição de tudo aquilo que foi feito naqueles governos, né? Naqueles dois governos, de tudo que não é bom na política aconteceu naqueles dois governos. Né? E o Roney acabou se destacando, né? E depois ele tomou outra decisão de não querer mais participar da política. Eu acho que é uma perda para a cidade. O Roney é uma pessoa que faz falta, né? Na Câmara Municipal, Muita falta. No mundo político, de uma forma geral. O Roney é um cara muito inteligente, Demais, jovem, né, Gugu? demais. Eu particularmente, assim, apesar de achar que o Roney está mais à esquerda do que eu penso, né, eu sou um cara, eu falo para todo mundo, sou de centro-esquerda, porque eu sou trabalhista, sou um social-democrata, mas, e sou contra o Estado mínimo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, mas o Roney está mais à esquerda do que eu penso, mas é um baita cara, é um cara ali, é um cara técnico, um jovem, de ideais. Eu acho que o Roney faz muita falta, por exemplo, numa Câmara Municipal como essa. Você tem o Roney, o Dr. Júlio é um cara que eu gosto muito, tá vendo? Que é um cara mais centro-direita. Olha, na minha visão, Roney, Dr. Júlio, fazem muita falta nessa Câmara Municipal. Só para terminar, Gu, para eu terminar essa questão do passado, você comentou aí de como era o Paulo. A gente brinca, os artistas sempre brincam aqui e falam assim, olha, numa cidade você não pode brigar com duas pessoas, com o delegado e com a imprensa. Brigou com esses dois, você se ferra. Bom, o Paulo Radich, ele já era delegado. Agora, com a imprensa, ele e a equipe de governo brigou bastante. Se você fosse voltar lá atrás e numa das reuniões assim, você daria um conselho para a equipe ali, gente, vamos brigar menos com a imprensa de Limeira? Porque eu, sinceramente, nunca vi tantos casos assim de embates como houveram no governo de vocês com relação à imprensa. Pelo menos é a visão que eu tenho e que a gente sempre ouviu nos bastidores aqui. Na verdade, o Paulo, na minha opinião, corretamente, tentou estabelecer um outro tipo de relação do Poder Executivo com a imprensa limeirense, né? Você sabe que quando a gente entra no governo, a gente trabalha no primeiro ano com um orçamento aprovado pelo governo anterior, né? Ali já fizeram uma pegadinha, né? Jogaram um tiquinho de galinha para a comunicação, né? No ano de 2012, que era o Zovic, que era o prefeito, ele aprovou um orçamento na Câmara com quase nada para comunicação para o ano de 2013. E Paulo passou dialogando com a imprensa que essa era a situação, mas que para 2014 em diante haveria a contratação de uma agência e essa situação ela ia mudar. E de fato mudou. Mas 2013 foi difícil. E a imprensa limeirense, principalmente os maiores canais, e um dos canais mais importantes da cidade era do adversário político que foi derrotado, né? Então, ele usou, essa é a palavra, ele usou, né, o meio de comunicação da época, que era uma TV, um rádio, e bateu muito no governo. Até como forma, na minha opinião, de vingança. Cara, mas essa informação aquilo ali não foi uma tinha. eleição que quase... Essa informação não tinha, então quer dizer que o Zovico mandou um orçamento menor para vocês. Isso aí dá corte, hein? Dá corte isso. Quase nada. Não sabia. E aí... Naquela eleição, se vocês se lembrarem de mim, pareceu que nós tiramos o pirulito da boca da criança. Porque é uma eleição praticamente ganha pro candidato. E eles fizeram tanta coisa errada durante a campanha que eles perderam o primeiro turno. E aí tinha essa questão desse orçamento pequeno, né? Aí a relação se esgarçou, né, durante o transcorrer daquele ano. E depois ela foi se corrigindo, mas o estrago que foi feito foi muito grande, né? Então,
logicamente que a gente debatia isso, né? Mas, segundo o prefeito Paulo Radich, que é uma coisa que eu também concordo, que a gente dormia com a cabeça bem tranquila, né? Não foi feito nenhum acordo que não pudesse ser defendido em praça pública. Então, aquilo que se tentou de se colocar naquela época uma relação mais republicana, naquele momento não foi possível. E uma coisa assim, só para também eu não ser o advogado do diabo, né? A gente tá aqui para perguntar apenas. Eu sei a versão dos profissionais de imprensa, quais a gente convive. Agora, estou ouvindo essa questão aí do primeiro ano foi difícil, foi uma pegadinha, enfim, que seja. Mas uma coisa que eu preciso deixar registrado, isso é só pesquisar, deve ter até hoje lá no portal de transparência, é que vocês democratizaram. O mesmo valor de verba era para todas as emissoras, para todos os jornais. Isso aí eu acho legal. Né? Isso eu acho legal, porque é injusto você... vou mandar mais para essa aqui, mais ou menos para essa aqui, bem menos para essa, e essa nem vai ter. Eu acho que se tem 30 órgãos de imprensa na cidade, tem que ser dividido. Mas é o dobro, né? Coloca aí um 10, 20% a mais, que aí seria o justo. Pois não, Gubrão. No bastidor aqui eu quero, né, que a gente estava falando, Lima, hoje como você vê, você municipalmente o PT, lá atrás, né, a gente falou que o PT já teve, né, um quadro com 3. Hoje só tem um que é a Isabeli, né, que é a Isabeli. E você vê, o PT diminuiu em Limeira? O que você... Então, eu acredito, Bruno, você não sei se está afiliado ainda no PSDB? Eu, não. Não? O David também foi filiado? Tô filiado, mas estou esperando nessa eleição aí. Mas tá difícil. Na verdade, assim, eu acredito que assim, esses partidos que são mais ideológicos, e o PSDB era um partido social-democrata ideológico também, nós temos cada vez mais a dificuldade de filiação de novos quadros. Embora o PT ainda tenha, talvez seja, se não for o primeiro, deve estar entre os 2, 3 primeiros em número de filiados no Brasil, mas esse número vem diminuindo bastante nas filiações, né? E a gente vê isso também representado nas próprias direções. Para você ter uma ideia, eu não estou na direção do PT, na executiva, faço até parte do diretório, mas não na executiva, porque eu defendo uma renovação. Né? Enquanto eu estiver sentado numa cadeira, ninguém pode sentar na minha cadeira, né? E eu sou filiado ao partido desde 2000, mas eu milito no movimento sindical desde 1986. Eu entrei no INSS em 85. Então, assim, eu acredito que, assim, eu prestei uma colaboração de uma forma orgânica dentro do partido, ocupando os espaços, mas eu também sou da renovação. Desde 2017, eu defendo dentro do PT aqui de Limeira que nós deveríamos ter uma nova cara dirigindo o partido. E toda eleição que existe, eu continuo defendendo. Mas eu sou do diálogo. Quando eu vejo que a minha proposta não é consenso, não é da maioria, eu acabo, logicamente, né, que seguindo a maioria, a gente acaba fazendo os acordos. Então, essa é uma questão. A dificuldade de nós arregimentarmos novos quadros, embora nós tenhamos muita gente que eu acabo conhecendo nessas caminhadas, que tem posicionamento parecidos com os nossos, mas não são filiados a nenhum partido, né? E dentro do partido essa questão daqueles são novos, muito poucos novos quadros se filiando e não ocupando os cargos de direção. Então aí a gente acaba sofrendo talvez esse impacto de que nós estamos diminuindo. Moramos numa cidade de um perfil do eleitor muito para lá de conservador, basta ver as últimas eleições, né? Quer dizer, sempre, né? Mas nós temos dificuldade, nós falávamos aqui em off, né? E para mim não é nenhum problema, a gente enfrenta isso com muita tranquilidade. De que não vota, gosta da pessoa, mas não vota porque está afiliado no PT. Mas aí quando você entra no embate, por quê? Qual que é o problema, né? A pessoa nem sabe o que fala, né? Eu tive na feira, na campanha de 2024, andando com a Denise, teve um contador que falou, não voto em você porque é do PT. Eu falei, qual que é o bom partido? Eu falei para ele. Aí ele engasga, né? Porque existe um preconceito, né? Sim. Então, a gente trabalha dessa forma. Em 2012, eu estava com o Paulo Radich num evento. A moça falou, Paulo, eu não sei em quem votar para vereador. Vota em fulano de tal, que é bacana.
do PT? Do PT eu não voto. Pode ser até o Papa, mas do PT eu não Já voto. naquele ano. Então, assim, a gente enfrenta esse tipo de situação também, mas não é... eu já fui convidado, Bruno, por vários partidos para ser candidato, né? Mas, gente, eu sou sempre sincero, eu só fui filiado desde a minha primeira filiação e única do PT. Então, esse ano, completo 26 anos de filiação, embora no movimento sindical desde 86, sempre fazendo campanha para candidatos do PT, mas filiado desde 2000. E eu, na verdade, sendo filiado no PT, a gente tinha sempre teve uma atuação dentro da Previdência Social, mas eu consegui ter a indicação para ocupar os cargos que eu ocupei e hoje novamente estou ocupando por ser filiado no PT. Então, assim, eu não posso trair, né, um partido que eu ajudei a construir, mas que também, né, me deu oportunidades de estar em lugares que, se eu não fosse filiado, eu nunca estaria. Então, não tem motivo, né? Não é para ser, eu vou aqui, eu saio do PT, mas eu sou o Lima bonzinho, que todo mundo gosta, então, mas para quê, né? Qual que é o projeto, né? Eu vou participar, por exemplo, da base de um governo com que eu não concordo com os rumos? Então, não. Então, para nós, e eu tenho certeza que para vocês também, a Câmara Municipal é um lugar de você apresentar projetos, né? Não é minha filha, não é meu... Como é que eu posso dizer para você? Não é nunca foi minha intenção de me eternizar lá em... Ela foi eleita conselheira tutelar, mas no segundo mandato ela já não participou da eleição. Ela foi candidata agora, se fosse eleita, muito provavelmente nós não participaríamos da reeleição. Então é porque é uma posição que a gente defende, né? Você tem que andar, o teu discurso tem que andar junto com a sua prática, né? Aliás, e parabéns, né? Não, sem citar nomes, eu não quero citar nome, até porque algumas pessoas não merecem os nomes citados. Parabéns pela sua postura, porque mesmo diante da dificuldade você se manteve no PT, porque tem gente aí que preferiu o MDB, tem gente que preferiu ir pro MDB. Eu tive uma conversa, mas bem tranquila, não é uma crítica, que cada um tem o seu posicionamento político. Eu tive uma conversa lá, bem lá atrás, né? Candidato a vereador pelo PP. E assim, com todo o respeito, né? Primeiro que eu me senti lisonjeado da pessoa vir me convidar a ser candidato, e segundo ele, eu teria apoio do partido naquele momento para poder fazer a minha candidatura. Mas assim, qual que é o objetivo de eu só ir para o lado mais fácil? E o dirigente da época falou assim, precisamos ter uma Câmara Municipal que possa... Essa possibilidade, nem certeza, que certeza ninguém tem. Mas assim, para mim é uma coisa que não era objetivo meu ser vereador por ser vereador, né? Então, eu estou falando tudo isso porque das dificuldades que a gente encontra em continuar afiliado no PT, né? Então, a gente vai lutando aí contra tudo e contra todos. Tem coisa que eu não entendo. Tem um amigo meu, e eu gosto desse amigo meu, não é que de Limeira não, viu, Gu? E nem de Cordeirópolis também, é de outra cidade vizinha. Gosto muito dele. Ele é assessor de um deputado do PL e na rede social ele desce a ripa no Bolsonaro e apoia o Lula. Qualquer dia eu vou trazer ele para entrevista. Eu falei, mas que coisa o chefe de gabinete do senhor Ayrton é filiado do PT até hoje. Mas então tem coisa que eu não entendo. Aí o pessoal fala que nós vamos expulsar do partido. Não, deixa o cara lá. Tem coisa que eu não entendo. Não, amigaço, eu gosto dele. Um dia nós vamos trazer ele aqui. Ele é assessor do deputado do PL, de uma cidade aqui da região. O Gu já ganha fita de quem quer. Aí você olha na rede social, ele desce a lenha no Bolsonaro. Mas essa é até uma boa discussão. Eu não gostar do Bolsonaro não quer dizer que eu sou petista, né? E eu não gostar do Lula não quer dizer que eu sou bolsonarista. Ele é petista, ele era do PT. Ó, por falar em PT, deixa eu mandar um abraço aqui para Isabeli Carvalho, né? Abraço a vereadora. Grande vereadora. Excelente programa, mega abraço ao companheiro Lima do INSS. Alô, Isabeli. Pergunta ao ar aí que você falou que você perguntou para mim. Não, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai perguntar. Abraço, vereadora. Deixa eu mandar um abraço pra galera no 999611045. Ó, a Claudineia Coupe do Nosso Senhor das Dores. Gu falou muito bem. Lima é do PT. Mas respeitamos e gostamos dele. Tem isso. O Lima, olha, com todo respeito a todos do PT, a todas do PT, que tem muita gente boa no PT de Limeira, sim. Mas o Lima é um cara que todo mundo gosta do Lima, né? E o pessoal fica realmente batendo nessa questão. No Rolando 2, nós temos aqui o Celso Rui, mandando um forte abraço pro amigo, o Coxa. Celso Rui é do meu coração.
Alô, Celso, tá mandada. A Geni Correia Encinas, no Parque Nossa Senhora das Dores, tá curtindo a Índia 104 FM também. Lembrando, viu, gente? Nós estamos com um problema no YouTube, então nós estamos no facebook.com/Índia104, se você quer imagens, ou vai lá no índia104fm.com.br, além do bom e velho radinho, do aplicativo azulzinho da Índia 104 e da Alexa ativar skill 104 FM Limeira. O senhor não fuja da raia, senhor Gubrum. Agora, 12:05, nós vamos partir para um âmbito mais estadual e nacional. O senhor não fuja da raia e faça aquela pergunta agora para o nosso querido Lima do INSS. Eleições 2026, né? Estamos num ano eleitoral, onde a representatividade de Limeira, como você falou, às vezes, da polarização, que não consegue a gente sair disso, né? E você, como fiel ao PT, como você pôs, né, Lima? Eu até tenho uma opinião diferente antes da pergunta. Eu acho que se você fosse, na minha opinião, né? Questão da minha opinião. Se fosse de outro partido, você com certeza seria prefeito de Limeira. Em algum momento da sua história. Mas é bonito isso também, ver a sua fidelidade partidária, né? E você, como fiel partidário, a vereadora acabou de comentar aí, para mim é uma pré-candidata a Isabeli a deputada estadual. E Antônio Carlos Lima vem como deputado federal? Não. Eu falei para você perguntar ao vivo aqui, a gente estava conversando sobre isso, viu, vereadora? E eu tive a oportunidade de conversar. Na verdade, a gente apresenta o programa lá na Rádio Comunitária dos Sindicatos Bancários. A vereadora esteve lá na segunda-feira, nós fizemos essa pergunta ao vivo para ela e ela respondeu ao vivo que ela tem colocado o nome dela à disposição do partido para ser candidata estadual. Eu acredito que seja estadual, né? Então, na minha opinião, sem ter procuração da vereadora para poder conversar, acredito que ela está construindo aí a possibilidade, né, de se apresentar como, de fato, candidata, né, quando puder falar que é candidata a deputada estadual e, logicamente, que a gente deseja todo o sucesso do mundo. Mas eu não, Bruno, eu não sou candidato, né? Eu estou afirmando aqui categoricamente, pode marcar aí, né? Isso aí fica registrado nas redes sociais. É o corte, hein? No dia 19 de janeiro. Logicamente, que quando eu comecei lá, a gente foi, em 2008, eu fui candidato a vereador, naquela época eu tinha 43 anos, eu estou com 60 anos agora. Nós tivemos uma votação muito expressiva mesmo, foi para a época, né? Eu tive 1.400 votos e naquela chapa nossa, que era gente boa demais de voto naquela chapa, nós tivemos ali 7 com mais de 1.000 votos. Mas eram 14 vereadores e nós elegemos 2 na chapa, né? Que foi o Ronei e o Paulo Radich, na eleição de 2008. Em 2012, eu acredito, é uma crença, né? Que eu construí uma candidatura a vereador para ser eleito em 2012. Eu acredito que eu seria. Acredito. Que a gente continuou o trabalho que nós fazíamos, né, já anteriormente a 2008. Eu acredito que eu teria, ainda mais com o PT elegendo 4 vereadores, com essa votação que o Ronei teve, né? Eu acredito que eu estaria na Câmara Municipal. E talvez ali a nossa vida tomasse um outro rumo, talvez, né? E o Ronei foi candidato a deputado em 2014. Mas a conjuntura me levou a ser candidato a vice e acabamos sendo eleitos como vice-prefeito. E o vice-prefeito, ele não tem a mesma exposição que um vereador, né? Tudo que um vereador faz, que ele, principalmente durante as sessões, né, plenárias, reverbera, ele tem ali um gabinete à sua disposição, que atende a população, e agora com as redes sociais também, que reproduz nas redes sociais tudo aquilo que ele, da sua atuação parlamentar. Então, o vice-prefeito não tem essa exposição. E naquela época eu não avaliava isso, até porque não era assim, eu acredito que eu traçaria outro caminho. Em 2018, nas eleições de 2018, eu tive, de fato, a direção estadual do partido, através do Luiz Marinho, que hoje é ministro do Trabalho. Ele veio para Limeira pessoalmente para falar comigo que ele queria que eu fosse candidato a deputado estadual. De toda forma, mas era para um papel, de cumprir um papel para o partido, né? De eu ser o candidato aqui, eu fazer as dobradas para os federais. E também não critico quem faz isso, né? Mas era um papel que eu não queria cumprir naquele momento, né?
E para você ser candidato, tanto a estadual quanto a federal, no Partido dos Trabalhadores, é uma missão das não mais fáceis, né? Porque a linha de corte é muito alta. E para isso você tem que ter a capacidade de recursos, de você conseguir encontrar, né, doadores para sua campanha. É uma campanha cara. É uma campanha muito cara, né? Porque o número de votos a ser alcançados é muito alto, né? Então a gente avalia isso com muito pé no chão. Não adianta você ficar, eu quero projetar o meu nome para a próxima eleição. Também é democrático isso, né? Sim. E é legal, mas não é a minha intenção. Né? Ô Lima, bom, então não é a sua intenção... Agora, não estou dizendo isso da vereadora Isabeli. Não, Isabeli é estadual. Não, então, mas assim, não estou falando que esse posicionamento, porque talvez, né, no planejamento dela, ela acredita que ela tenha condições de ser eleita de verdade. Não é que ela quer projetar o nome dela. Eu acredito que a Isabeli, né, principalmente... a Isabeli é uma vereadora de todas as causas, de todas as pautas, mas ela representa, né, um segmento LGBTQIA+. Talvez não, eu acredito, de fato, de verdade, que ela está tentando construir a candidatura dela dentro dessa representação. E aí, acredito, se ela conseguir, ela de fato vai para a disputa mesmo. E eu tenho essa opinião, viu? Eu tenho essa opinião. Esses dias, viu, Isabeli, nobre vereadora Isabeli? Eu estava lá no Bar 13, Tiãozinho tá ali, firme e forte, projetando o apoio para Isabeli, viu, Isabeli? Agora ele voltou da praia. Já voltou da praia, tá queimadinho, eu não vi, ele tava ainda branquelinho, né? Mas ele tava lá, não, defendendo a Isabeli ali. E aí vieram perguntar para mim, eu falei assim, a Isabeli trabalhar certinho em todo o estado de São Paulo, principalmente em relação à bandeira dela, eu acho realmente que a vereadora tem chance sim. Tem chance sim. Agora, no federal, tá, então o Lima tá aí falando, deu corte que não vai ser candidato. Você vai padilhar de novo então, pelo jeito. O Padilha não é candidato. Não vai ser candidato a federal? Padilha não é candidato. Poxa vida, todo mundo gosta do Padilha. O que tá acontecendo, Gu? Os caras do PT que a gente gosta não são candidatos mais? O que tá acontecendo? O Padilha é um chamado do presidente Lula para continuar no governo até o fim, assim como o Boulos. E eles vão ficar até o final, logicamente que cumprindo o papel deles. Ministro da Saúde, ministro da Relação Institucional. Não vai sair antes. Mas o Boulos não é ministro da Relação Institucional, não. O Boulos é ministro, me fugiu aqui, mas de relação com os movimentos sociais. Não sei o nome exato da pasta nesse momento. O Gu já está procurando ali, que me fugiu. O Gu ele está ali, é sempre ligeiro. Bom, mas eles vão cumprir um papel de ficar no governo até o fim e acredito que a partir do meio do ano para frente, inclusive de coordenação de campanha, né? Então é um papel, vai cumprir um papel. Porque com certeza, só para finalizar, tanto um quanto o outro teria, na minha opinião, uma reeleição certa. Por falar em coordenação de campanha, o Gu já... O que o Boulos trabalha Ele com? Ele é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Que é do lado da relação institucional, fisicamente, lá em Brasília. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente de todos que fazem essa pergunta para você, eu tenho certeza. O Lula está se preparando para ganhar em primeiro turno? Ou o Lula está se preparando para ganhar em 2 turnos? Por que eu digo isso? Vou até deixar registrado. Na outra eleição, terminado tal, nós tivemos 2 adversárias do Lula, que foi a Soraya e a Tebet, que declararam apoio ao Lula no segundo turno. Mas está se desenhando nesse, o Lula sozinho num campo de esquerda, e os demais, Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior, aquele outro menino lá de um partido novo que surgiu, enfim, eu não tenho dúvida que num segundo turno eles apoiariam o Flávio Bolsonaro. O Lula está preparado para ganhar na primeira ou está se preparando para ganhar na segunda? Na verdade, a polarização leva a essa situação, né? Se continuar dessa forma, essa discussão que está havendo no campo da direita, de você ter uma candidatura só, é que os nomes de mais expressão é Zema, o Tarcísio, o Caiado, numa menor escala, e o próprio Flávio Bolsonaro. Mas você está acompanhando com a discussão que eles vão acabar saindo montado num cavalo só. E é por isso que a tendência é de quem ganhar, e não estou falando que é o Lula, que se ganhe o primeiro turno. E se houver segundo turno, se não conseguir atingir 50%, muito provavelmente quem votou no primeiro vai votar no segundo na mesma candidatura, a não ser que os indecisos, aqueles que não foram, decidam, mas no histórico da eleição. Mas aí você não acha, por exemplo, um Ratinho Júnior vai bem? Mas é o mesmo campo, né? Então, aí tô falando assim... Tá perigosa essa eleição, hein? Se houver uma candidatura só, né? E lógico que tá. Lógico que tá perigoso.
Mas pelo que eu estou entendendo, nós teremos, né, pelo menos até nesse momento, porque toda vez que alguém coloca a cabecinha para fora, a família Bolsonaro vai lá e dá com os 2 pés em cima. Então, Fato. Aliás, o Tarcísio. agora, se o Ratinho Júnior for candidato e ele conseguir ter uma parcela de votos que está descontente tanto com um quanto o outro, aí, na verdade, acredito que daí... Mas eu não estou vendo que isso possa acontecer, não, viu? Aliás, o Tarcísio, eu preciso registrar isso aqui. Eu particularmente, não gosto do Tarcísio. Aliás, quando o Tarcísio vai vir em Limeira, hein? Ô, Gu, você que é um eleitor do Tarcísio, o homem teve 67% dos votos aqui na nossa cidade e o cara não sabe nem onde fica Limeira. Ele gosta de ir lá em Piracicaba, ele gosta de ir em Americana, já foi em Cordeirópolis, Rio Claro. Mas Limeira, ele não sabe onde fica Limeira. Limeira é uma cidade, cara, complicada, hein? O Brum podia convidar ele para vir no Samba 45. Convida o Tarcísio para vir, mas Pensou se vem mesmo? mas eu vou falar, o Tarcísio tá perdendo a grande oportunidade de ser realmente um cara páreo duro pro Lula ali. Abriu muito fácil, o Flávio Bolsonaro só deu uma pisadinha assim, tudo bem, chefe, tudo bem, não dá para abaixar a cabeça pro Flávio Bolsonaro. O Tarcísio é um tecnocrata, realmente, como foi bem dito. Eu gostaria de ver o Tarcísio disputando essa eleição contra o Lula, Limar. Mas assim, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo é o Kassab, né? E o Kassab já em diversas vezes se manifestou dizendo que prefere que o Tarcísio faça um segundo mandato e participe da eleição de 2030, até porque ele é mais novo e o Lula não vai estar presente na eleição de 2030 e talvez não, tenho certeza que isso pesa muito na decisão, né, estratégica, né, de quem está pensando a política aí da maneira mais... O Kassab é um macaco velho da política, né? Então... O Kassab, ele tem a manha, né? A manha é uma Sim. palavra, assim, bem popular, mas ele consegue estar na base do governo do Estado e na base do governo federal também, né? Ao mesmo tempo, e é um político respeitado, né? E tem suas estratégias. As estratégias nem sempre dão certo. Vocês viram aqui que ele montou na campanha aqui em Limeira, né? Da candidata Érica Tanque, né? Do PSD E não funcionou, né? E não funcionou, quer dizer, nem sempre ele tem toda a razão, mas que ele é o partido que mais ganhou prefeituras em 2026, né? Partido que talvez que é o partido que mais cresceu nos últimos 5 anos. O Kassab... E ele pensa toda a estratégia política desse partido. Então é uma pessoa que tem que ser ouvida, talvez não, de novo falando, tenho certeza que na decisão do Tarcísio isso pesa muito. Por toda essa estrutura, né, do PSD, você não acha que Flávio Bolsonaro, presidente, e Ratinho Júnior vice seria uma boa chapa? Mas vão representar, estou falando. Aí cai nessa questão do David. É uma chapa que representa a direita brasileira, né? E logicamente que dois nomes de peso representando um projeto, porque na verdade a gente vota em projeto, não na pessoa, Sim. né? Representa um projeto e, como você falou, vai ser uma eleição muito dura, muito difícil. E eu tenho certeza que vai se repetir a mesma coisa que se repetiu em 2014 e em 2022 também, com uma diferença de margem muito pequena, tanto para um lado quanto para o outro. Ô, Bruno, o senhor pegue o telefone, ligue pro Tarcísio e convida ele para vir na mesa 45, porque se vier o Geraldo Alckmin governador, vai ser difícil, porque o eleitor limeirense vai falar, pô, o Geraldo Alckmin trouxe o AME, o Poupa Tempo, trouxe várias coisas para nossa cidade, e o Tarcísio não vem aqui visitar Limeira, aí vai perder voto em Limeira. Então o senhor convide o Tarcísio e fale, ó, Limeira fica ali, passou o Rio Piracicaba, o senhor vem aqui, porque o Tarcísio não conhece Limeira, acho que ele veio uma vez aqui só, ainda ficou dividido em qual candidato a apoiar, né? Tá entre a Mayra e quem que era outro? A Érica Tanque. E a Érica, né? Ficou os dois, Tarcísio é meu, Tarcísio é meu, Tarcísio é meu. Eita, eu lembro dessa briga aí. Enfim, ficou complicado. Lima, a gente tá com o tempo estourado, meio-dia 19. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado pela sua visita. Passou rápido, né? Aqui é um tempo, como você era o Coxa, grande artilheiro aí dos campos de Limeira, é um tempo. Mas vai subindo, nós vamos aumentando a prorrogação aqui. Muito bem, agradeço demais aqui o convite de vocês, viu? E desejo todo o sucesso do mundo, tanto para a rádio, mas especificamente aqui para o programa. Aí. Ô Lima, e só Claro, para fazer o fechamento, hoje a gente conheceu um outro Lima também que eu não conhecia, né? O Lima do bastidor.
Então, você é o político que eu vejo que hoje é o Lima do bastidor. Agradeço. Né? Tanto que eu vi isso na última campanha. A sua esposa, Denise, é suplente, né? Primeira mesmo. Primeira Né? suplente. E ele conseguiu, de alguma forma, não tendo cargo político, né? Transferir os votos para a Denise. Assim, né? a decisão ali, logicamente, não é só nossa. A gente tem um pessoal que nos apoia, né? São mais do que militantes políticos, são amigos mesmo, de verdade. E, assim, basta fazer uma análise. Eu estou muito envolvido com as questões do INSS. Já posso me aposentar, mas eu não tomei essa decisão, continuo trabalhando. Mas a Denise, para quem não conhece, né? A Denise é a mulher das causas sociais, né? É uma pessoa que... Eu sou muito suspeito em falar dela, mas além de ser uma pessoa humana maravilhosa, ela é muito inquieta com as questões sociais e ela participa ativamente de muita coisa na cidade. E eu acredito que seria natural, né, ela ser a candidata. Foi isso que a gente discutiu. Pra você ter uma ideia, ela não para, ela acabou de tomar posse no Conselho Municipal de Saúde agora na quinta-feira. Ela foi eleita coordenadora paroquial da Igreja Santa Ana, são 4 igrejas. Ela tem essa aqui, o Celso Rui, ela se envolveu também nas campanhas do Lacre do Amor aí, um trabalho silencioso que ela faz muito bacana. Está sempre disposta. Hoje, por exemplo, ela foi levar uma pessoa na consulta lá em Arara, levantou de manhã e assim, é uma coisa natural dela, né? Não é uma coisa que faz para mas ela tem muito contato, né? Eu não fico colocando isso em Facebook, em rede social, porque não é. Mas assim, ela tem muito contato, as pessoas reconhecem nela o trabalho. Enfrentamos essa questão de ser do PT, porque eu acho que se não fosse, teria muito mais voto que teve. Mas mesmo assim, foi uma votação muito expressiva, que deu a ela aí a condição de primeira suplente, né? Da vereadora do Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, da vereadora Isabeli. Então, por isso que foi a decisão. E exatamente, eu me envolvi bastante na campanha dela. Bastante mesmo. Legal. Parabéns, mande um abraço para ela. Mandaria. Se ela não está Denise. ouvindo aí, ou vendo, eu vou depois mostrar. Mas ela deve estar vendo, viu? Obrigado, meu irmão. Agradeço. Deus abençoe. Amém. Ô, Gubrum, amanhã sabe quem vem no nosso programa? O vereador João Bano amanhã. João Bano, hein? Motorista de busão, hein? Eu não conheço ele, mas vou conhecer ele amanhã pessoalmente. Gente boa, João Bano. Gente boa. João Bano é muito gente boa. Esse aí também é da periferia, ali, é da quebrada. Obrigado. Lembrando, gente, esse programa fica salvo em facebook.com/Indy104. Logo vai estar no nosso YouTube também, youtube.com/Rádio Indy 104. Para você que tá pelo rádio, para você que tá pelo aplicativo, na sequência tem Almoço Sertanejo. Gubrum, hoje me trouxe salsicha. O que tá acontecendo com você, Gubrum? Que tá mais barato no mercado. Abraço para você na sequência. Almoço Sertanejo. Fica na sintonia. Indy 104 FM. Prepare-se para viver uma tarde e noite com